Começa agora, pela Rádio Alquimia, o programa Feng Shui para todos, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Caringi. Boa noite, internautas! Como está o tempo aí na sua cidade? Aqui está um friozinho e olha, cá entre nós, detesto frio. Frio com chuva, então, nem se fala. Aquela garoazinha, isso é bom para ficar dormindo o dia inteiro. E como a gente não pode ficar dormindo o dia inteiro, a gente tem que fazer as coisas que nós gostamos, temos que viver todos os dias um novo dia. E vamos viver a nossa noite como uma nova noite. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de Feng Shui, ok? Como prometi, nós vamos falar hoje sobre o Gua. Para quem não sabe o que é o Gua, vamos recapitular. O Bagua é um polígono de 8 lados, só que nós consideramos 9 áreas no Bagua. Eles são divididos, cada pedacinho, como se fosse um pedacinho da laranja, vamos dizer, do gomo de laranja, você cortando a laranja de maneira que ele fique na metade, você vai ver que ela forma vários gomos. Então, um daqueles gominhos seria o Gua do Feng Shui. E cada Gua representa uma área da nossa vida específica. Todas as áreas das nossas vidas são importantes, ok? Então assim, hoje nós vamos falar justamente da parte da área de relacionamentos. Muitas perguntas, muitas questões, depois no meio do programa vai estar aberto para as perguntas, ok? E aí vocês podem perguntar tanto do assunto que nós estamos falando, ou alguma outra pergunta que você queira fazer para as situações que você está vivendo, porque eu respondo com o pêndulo. Então é assim, na área de relacionamento, de acordo com o Feng Shui, vocês sabem que eu trato do Feng Shui da alma. Então, a casa não é ela sozinha, a minha casa é o meu corpo. Então eu associo muito a casa física, que é a nossa construção, a edificação, com o nosso corpo. Eu faço essa correlação, porque a nossa alma, ela transita nesses dois mundos. E aí a gente costuma falar também, a gente costuma colocar dentro desse Feng Shui da alma, analisar os nossos padrões dos nossos relacionamentos. Alguns dos nossos maiores desafios da nossa vida, ela vem justamente dos relacionamentos. Não importa que tipo que seja o relacionamento. São relacionamentos íntimos, tipo família, trabalho e o relacionamento mesmo amoroso. De tudo que a gente vivencia, de todos os problemas que a gente vive, eles fazem parte das pessoas e do que a gente procura, ok? As nossas inseguranças, como nós lidamos com as situações e o que essas situações trazem de resultados. Então eu separei alguns tópicos para poder ser falado dentro desses padrões, tá? Um deles seria assim: eu não tenho valor. É quando a gente fica reclamando da vida, que as pessoas não nos valorizam, ninguém acha que eu tenho, que eu faço as coisas, que eu estou cumprindo tudo, todo o que é necessário. Eu preciso que o outro fale: olha,
Silvia, você é ótima, divina e maravilhosa. Só que nós temos que reconhecer isso. Que nós somos divinos e maravilhosos. E não o nosso parceiro. Não os nossos pais. Não no trabalho. Muitas vezes os atendimentos que eu faço, as pessoas realmente começam a questionar. Poxa, meu chefe não me valoriza. Você tem que se valorizar. Lembra daquela frase que eu costumo falar? O mundo te trata como você se trata. Se eu não tenho valor, é porque a sua criança interior, ela se sentiu abandonada pelos pais. Pode ser fisicamente, emocionalmente, e aí ela desenvolve um medo do abandono. E isso acaba passando quando você tem um relacionamento amoroso, porque lógico, qualquer pessoa, o padrão é, você sempre vai buscar em um relacionamento alguém semelhante ao seu pai ou à sua mãe. E aí começa aquela, ele não me valoriza, sou que nem, no caso das mulheres, né? Estou trabalhando que nem uma empregada, meu Deus, e agora? Então assim, os dois, num relacionamento, principalmente amoroso, um quer ser valorizado pelo outro. Então nós temos que aprender a caminhar junto. Ok? Um outro padrão que as pessoas costumam fazer também é aquela coisa assim: você está me devendo. Quando a pessoa fala que o outro está devendo, é porque normalmente no seu crescimento, na infância, ela não recebeu o amor e o afeto que ela queria. Não é que ela recebeu o amor e o afeto, mas não aquele que ela desejava. Nunca é o suficiente. Então nós criamos esse padrão. Você está me devendo. Por quê? Porque eu nunca estou satisfeito com qualquer tipo de relação. As pessoas sempre estão esperando que o outro faça as coisas por ela e para ela. Outro padrão, você me completa. Quantas vezes a gente já não ouviu, né? Eu estou em busca da minha cara metade, um outro ser para me completar. Eu falo bem assim: eu sou uma laranja e você é outra. Eu não sou meia laranja em busca de uma outra meia laranja. Imagina duas meias laranjas quando se encontram. Se você for fazer um suco dessas meias laranjas que já estão há algum tempo, metade, não vai sair um suco de laranja passado? Então, eu prefiro ser uma fruta inteira. Porque assim, eu encontro uma outra fruta inteira e damos um suco maravilhoso, uma vitamina, seja o que for. Então, lembra-se de uma coisa: ninguém completa ninguém. Nem no relacionamento íntimo. Quando isso acontece, é porque assim, eu acabo perdendo a minha identidade. Quantas pessoas que acabam se separando e elas ficam assim: nossa, eu não sei agora o que fazer da minha vida. Por quê? Porque ela se projetou na vida do outro. Então, esse é o padrão: você me completa. Outro padrão é aquela coisa assim: você vai me prejudicar ou você me prejudica. É quando a gente, tanto no relacionamento íntimo, amoroso, como em outros, a sensação de que a outra pessoa está levando algum tipo de vantagem sobre você. Por isso que a maioria das pessoas, elas não se entregam nos relacionamentos. Porque medo, ou não demonstram os seus sentimentos, medo de ficar na mão da outra pessoa. Outro padrão é: eu sou uma vítima. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu docinho. E esse padrão, ele começa na infância, assim, tá? Porque
as crianças se sentem impotentes, porque não podem fazer muitas coisas, e os pais sempre estão falando, não, 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 os pais dominam. Então a criança começa a ter um papel, fazer um papel de vítima. Ou seja, ela não sabe lidar direito com alguns sentimentos. Ou a criança acaba fazendo que os pais sejam as vítimas, porque elas são dominadoras. Então, a gente tem vários sentimentos, e nos nossos sentimentos, durante a nossa vida, a gente se coloca como vítima, como algoz, como se completando outras pessoas. Tudo isso a gente pode ir dando uma organizada quando você começa a fazer o seu Feng Shui. Porque o Feng Shui da alma também é como se fosse uma terapia. O objetivo dos relacionamentos é revelar qualquer tipo de relacionamento. Se você está no namoro ou se você tem algumas amizades. O objetivo dos relacionamentos em geral é revelar nossos padrões de comportamento. Para quê? Para que nós possamos trabalhar esses padrões e curá-los. Porque normalmente o que incomoda no outro, com certeza eu tenho alguma coisa me incomodando do outro, eu tenho essa coisa. Então é assim, quando a gente mexe na nossa casa, nós começamos a modificar esses padrões. Começamos a ser quem nós somos, quem nós queremos ser. A gente coloca muito expectativa nos outros e a gente acaba abandonando algumas coisas. O outro tem que fazer para mim, então eu tenho que começar a falar que quem faz para mim sou eu. Então eu vou lá e vou começar a reorganizar a minha casa. Eu tenho que aprender a abandonar o controle, porque cá entre nós ninguém controla nada. E eu tenho que aprender a ter um relacionamento feliz. Cada um vai achar o seu segredo. Cada um vai achar a sua maneira de se relacionar e de ser feliz naquele relacionamento. Não adianta ficar batendo de frente. Não adianta ficar brigando. Porque justamente a briga, quando acontece, você repare que são por pequenas coisas. Coisas mínimas. E que a gente faz um cavalo de batalha, faz uma guerra, briga, vira a cara, não fala mais com a pessoa. A gente explode, deixa as nossas emoções explodirem. Então a gente tem que mudar a maneira da gente viver. Então a gente pode começar a mudar a maneira da gente viver mudando o Feng Shui e a energia da nossa casa. Tá? Essa área do relacionamento no Feng Shui, ela não tem um elemento que seja o dominante. Principalmente porque é uma área que ela representa assim, no corpo, no ser humano, são os órgãos, representa os órgãos internos femininos. Então ele é associado muito à mãe. Mãe também é associado a quem? A terra. Aquela que nutre. Aquela que gera. Então nessa área, as cores que são favoráveis seriam as cores nos tons de terra, terracota, verde, porque o verde é cura. Você pode usar também um amarelo, um rosa. Cuidado com o vermelho, porque o vermelho ele pode trazer brigas, discussões. Porque a área do relacionamento aí vai acentuar uma coisa que você já tem feito na sua vida. Brigar, discutir. Eu que tenho que ter razão. E não precisa ser assim. Essa área você vai trabalhar com os elementos o Yin e Yang, que é o feminino e o masculino. O que você pode evitar nessa área? A cor que você pode evitar
é a cor pêssego, o salmão e o excesso de vermelho, como eu já tinha falado para vocês. Por quê? Porque todas essas cores, elas dão uma tendência para briga, para discussão, elas permitem isso. Tá? Outra coisa, o que você deve evitar nessa área de relacionamento? Eu falando e vocês já vão estar até procurando na casa de vocês algumas coisas que podem estar nesta área de relacionamento. Formas pontiagudas, triângulos ou objetos imóveis em número ímpar. Porque relacionamento é o casal, são duas pessoas, é o par. Triângulo seria mais para a área da espiritualidade, porque é 3 lados, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou se você colocar um triângulo nessa área, você vai estar estimulando um triângulo amoroso. Então, se você já tem medo de, ai meu Deus, estou sendo traída, o que acontece? Você acaba puxando isso para você. Sempre os números ímpares vão agregar uma situação a mais. Então, nesta área de relacionamento, você vai lidar com as coisas pares, as coisas sinuosas, circulares, os objetos impar. Você pode colocar foto do casal em momentos felizes, tá? Não vale vocês discutindo, brigando, se alguém tirou só para mostrar, para dar de presente para vocês. Coisas que fortaleçam e unifiquem o relacionamento do casal. Ai, mas eu tô sozinha, o que eu faço nessa área? Você vai colocar justamente coisas impares para você atrair quem você quer. Atrair um relacionamento para você. Os objetos que você for colocar em par, eles têm que ser sempre similares, semelhantes. Mantendo o mesmo formato, a mesma altura. Para quê? Não é companheirismo que você quer? Você não quer ficar abaixo ou acima do outro ser. Então nesse relacionamento, você tem que estar no companheirismo. Então coloquem elementos, objetos que sejam parecidos. Isso também se aplica à lateral da cama, tá? O móvel que vai muito, que fica na lateral da cama. Os criados mudos, né? Que nós colocamos. Então, dos dois lados, você vai colocar iguais. Para ativar essa área, além do que eu já falei, você também pode colocar algumas pedras, tipo um cristal multifacetado, de boa qualidade. Você pode colocar um mobile com fotos, ou simplesmente com algumas ideias. Fotos de vocês, ou então algumas ideias. O que você gostaria que acontecesse na sua vida a nível de relacionamento. Você pode colocar um relógio, mas que desde que o desenho do relógio tenha um casal. Dependendo onde for a área de relacionamento de vocês, se for escritório, nunca uma lixeira sozinha, você pode colocar um quadro de flores, sempre flores pares, ou um quadro que inspire romance, um sofá com números pares de lugares. A sua intuição vai saber o que você vai querer colocar. Tem revistas, tem algumas literaturas que você vendo, lendo, você vai sentir se aquilo é adequado à sua casa. Outros objetos que você pode colocar, formas arredondadas, quadradas, simbolizando o relacionamento, pares de corações, pombas, pássaros.
pares de cadeiras com almofadas aconchegantes. Você pode colocar uma planta pendurada com folhas que sejam pendentes, mas arredondadas, não pontiagudas. Essas são algumas ideias que vocês podem colocar a nível de equilibrar, harmonizar o canto do relacionamento do Feng Shui. O Feng Shui também ajuda as pessoas a se harmonizarem. Enfim, se você buscar, se você seguir a sua intuição e da sua criatividade, você vai conseguir fazer cantos locais, cantos decorativos muito aconchegantes. Se você está sozinha, você mulher que está sozinha, perceba por quê. Comece a olhar o seu ambiente e perceber por que você está só. Será que você tem muitos móveis quadrados, almofadas quadradas, persianas, tipo essas de escritório dentro da sua sala, da sua casa? Então torne isso mais aconchegante, mais suave. Tire a sua persiana e coloque uma cortina de voal. Uma coisa que traga leveza, transmita muita leveza. E agora eu vou falar um pouquinho da minha agenda. Vamos lá, meus contatos. Tem o celular, que é o 011 971869710. Para qualquer dúvida, marcar qualquer tipo de atendimento. E-mail. Logo eu vou ter o e-mail com o nome do meu programa, mas por enquanto é eventosprofissionais2010@gmail.com. Tem os blogs, Alquimia da Alma Store.blogspot.com.br e scaringeblogspot.com.br. Facebook, Silvia Caringe. Também tem o Skype e outros meios de comunicação. Eu também, nessa agenda cultural, tenho meus atendimentos de várias áreas. Vocês é só entrarem no blog para vocês verem o que eu faço. Direcionamento multidimensional, consultorias de Feng Shui no local ou na planta baixa, no consultório ou na casa da pessoa. A nível de cursos, eu vou ministrar o Reiki nível 1 e 2. É um dia inteirinho, onde você vai aprender a energizar os outros, a cura para você, pessoal, e a curar à distância também. Mandar energia à distância. De junho vai ser a bênção dos animais. Você lembra da bênção dos animais? Justamente aquela onde você vai levar seu animal de estimação e vai fazer eles passarem pelas curas espirituais ou energização. É lá em Santa Amaro. Você pode ligar para mim, você pode pedir por e-mail o endereço. Leve seu animal para... Afinal de contas, ele merece um carinho seu. Certo? E eu vou fazer uma meditação no Sesc Pompeia, às 9h30 da manhã, com música ao vivo. Eu convidei um sanfoneiro, Márcio Dedel, e um percussionista, André Belisário, para fazerem parte desta meditação com visualização, 1 hora de meditação e visualização, lá no Sesc Pompeia, na área de convivência. Ok? Tudo isso estarei colocando no meu blog. E você, como que é a organização da área de relacionamentos? Na sua casa, no seu escritório? Você sabe que quando a gente deixa em bagunça, é exatamente isso que acontece na nossa vida, né? Pois é, né? Então, você tem que agora começar a utilizar essas aulinhas. Utilizar, eu tô falando não só aprender, só ouvir, tem que pôr em prática. Porque assim, mesmo eu sendo consultora, tem algumas áreas no meu apartamento que realmente estão um pouquinho assim, fora de ordem. Mas que eu já me propus a arrumar, porque é muita energia que você tem que ir limpando e tirando. Aí você tem que fazer defumação, você tem que começar a organizar. Não consegue organizar? Faz defumação. Por quê? Para você poder tirar as energias contrárias que não querem que você
organize a sua vida. Mas a gente fala assim, tem a regrinha básica, mas a gente muitas vezes não segue a regrinha básica. A gente só segue a regrinha básica, é aquela coisa assim, quando a água chega no bumbum, a gente aprende a nadar, não é isso? É mais ou menos assim, quando a coisa já não dá mais, é que a gente acaba fazendo. Isso é o ser humano. Né? E no Feng Shui, nessa área de relacionamento, o ser humano é assim, a gente tem que aprender a não julgar as pessoas e a perdoar, para poder organizar a área de relacionamento. Só que as pessoas falam, perdão, não é da boca para fora. É quando você falar com a pessoa, realmente aquilo não faz mais diferença, aquilo que ela fez ou o que aconteceu. É perdoar com a alma. Para os relacionamentos, eles darem certo, eles acontecerem de verdade. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir mandando pergunta para os perfumes. Não é algumas crendices. Existem algumas linhas de Feng Shui que é mais a parte mística. O Feng Shui que eu coloco não é tão místico, porque eu não faço muitas curas com bandeirinhas, com outros utensílios que você tem que contar uma historinha. Né? Vou te dar um exemplo. O arroz. O arroz, ele nasce aonde? Nos charcos, né? Nas áreas inundadas. Então, se eu colocar um copo de arroz cru atrás do vaso sanitário no banheiro, né? Atrás do vaso, as pessoas vão entrar e vão falar assim, nossa, isso aí que loucura é essa? O que é isso? Imagina, vão achar que você cozinha no banheiro, que você está totalmente louca. Mas aí você tem que explicar para a pessoa, para quem você está fazendo a consultoria, tem que explicar o que? Olha, o arroz nasce no charco, então colocando esse arroz aqui, ele vai absorver a umidade que fica no vaso, atrás do vaso. Então tem uma função e acaba funcionando. Então eu evito fazer essas curas místicas, porque senão assim, muitas histórias, muitas coisas que até a pessoa para quem eu estou fazendo consultoria, ela vai ter que contar essas histórias para as visitas. E não é da conta das visitas, né? Como você está organizando a sua casa. Ela está fazendo uma visita. Então ela não tem que julgar você. Então assim, perfume, até meu pêndulo está respondendo que não é. Você pode sim presentear marido. É porque as pessoas falam assim, vou presentear o marido, ele vai usar e as outras mulheres vão cheirar. Então assim, seja a primeira a dar uma fungada no cangote dele quando você colocar o perfume. Né? Então assim, não procede essa coisa do perfume. Tá? Escolha um perfume agradável, que combine com quem ele é no Feng Shui. Tem homens, é pela aparência da pessoa. Tá? Às vezes eu olho para alguma pessoa e eu acho que a pessoa parece algum animal. Né? Então eu conheço algumas pessoas que parecem. Tem a expressão, o jeito, o formato do rosto. Às vezes é de um ratinho, às vezes de uma fuinha. Então ela precisa ver com que animal, vamos colocar assim, que animal se enquadra. Tá? Então assim, se é um leão, que aroma vem para você? Um leão. São aromas o quê? Mais cheiro de verde, né? Cheiro assim bem... Não é uma coisa doce. Se eu falo pra você, a pessoa parece uma borboleta. Delicado, aroma doce. Então você vai sentir como é a pessoa. Aí tem que ser o sentir. Quem vai comprar o perfume vai brincar com o sentir. A pessoa é alta. Nossa, se é alto, me lembra árvores. O cedro. Alguns perfumes mais amadeirados. Então, você vai brincando com o sentir e você vai aprender a escolher o perfume para as pessoas de acordo com o teu sentir. Lógico que se você quiser, você pode levar um pêndulo na loja e pendular. Muitas vezes eu faço algumas compras assim. As pessoas olham e falam, nossa, essa mulher acho que é louca. E eu não tô nem aí, porque eu pego o pêndulo e falo, qual que eu tenho que levar? É esse. Aí ele vai
o pêndulo vai falando sim ou não, tá? Então assim, você pode usar o sentir, ou você pode usar um pêndulo. Como eu sou consultora de Feng Shui, isso também está dentro, os aromas, o estilo, porque entra na parte da decoração também. E uma coisa é ligada à outra. Decoração também faz parte do Feng Shui, do Feng Shui. As pessoas às vezes falam que não, mas sim, sabe? Então assim, a parte dos arquitetos, a planta, a arquitetura também. Se você sabe a parte de Feng Shui, você consegue organizar melhor até a planta quando você faz. As passagens de ar, a energia que vai para lá, vem para cá. Então você consegue não colocar portas uma alinhada à outra, que são problemas também energéticos. Você consegue fazer uma casa ecologicamente no Feng Shui. Você pode usar para diversas... Numa outra aula, eu vou até explicar a relação do Feng Shui com o corpo humano. Porque cada área daquele polígono, daquele baguá, equivale a uma parte do nosso corpo. E se você vê, aí você vai falar, nossa, tá bagunçado tal lado. Aí você vai perceber em você vai estar com alguns problemas físicos ali. Como a área do relacionamento. São os órgãos femininos. Então, se tiver muita bagunça, com algumas obstruções, pode estar certa que a mulher vai estar com algum corrimento, algum problema, qualquer abscesso dentro do útero, alguma coisa vai ter. Porque a gente absorve energia, tudo é energia. Às vezes a gente tem um caroço e não sabe por quê. Ontem eu senti duas bolinhas no rosto, alguma coisa me mordeu, mas eu não sei onde, como aconteceu. Então, é energia. É para, às vezes, acordar você. Olha, presta atenção. Outro dia eu estava andando fui comprar algumas coisas para minha mãe. E eu estava andando ali na avenida. Quando eu levanto a cabeça, eu dei de testa numa árvore. A árvore era um H, ao contrário, né? Saiu um braço dela. Aí eu comecei a rir, porque eu tinha saído brava da loja. E justamente o bater com a cabeça na árvore foi para eu sair daquele estado de braveza, porque eu poderia atrair outras coisas ruins para mim. Mas na frente um rapaz virou, nossa, olha, eu já bati a cabeça ali. Eu falei, mas eu já entendi por quê. Ele ficou olhando e falou, mas por quê? O que acontece? Eu falei assim, eu estava com pensamentos ruins, então bater a cabeça foi para tirar esses pensamentos. Porque o pensamento dizem, né, que quando você cai, a cabeça vai para onde a tua bunda estiver. Quando você cai sentado. E Então, no caso, o pensamento foi para onde? Para a árvore. E espantou tudo aquilo que eu estava pensando. Então, às vezes, acontecem coisas que a gente fala, nossa, não tem razão de ser. Não, tem razão de ser sim. Manuel, você tem tantos talentos que nem você sabe, nem você reconhece. Comece a buscar o que você gosta de fazer. Porque se você está agora de férias provisórias, é porque você precisava dar um tempo para você. E você sabe disso. Porque você estava deixando de fazer uma série de coisas para você. E eu falo que você vai arranjar um emprego, sim. Mas primeiro você vai ter que cuidar melhor de você. Então, faça uma relação de tudo aquilo que você gosta de fazer e comece a fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Tem coisas que você não precisa do dinheiro. Você sabe disso. Tem outras coisas que você pode fazer trocas. Então vai começar a buscar isso. A nível de ambiente, você pode colocar um vaso de flores, coisas amarelas, para justamente ativar o teu inconsciente. Porque o amarelo, ele é o sol, a luz do sol. E ele acaba fazer você ficar vibrante. Eu te dou um testemunho meu. Logo que eu separei, eu não sei porque eu simplesmente pintei o meu quarto de amarelo. Quando a gente dorme, o nosso cérebro, ele registra tudo o que está em volta da gente. Então, inconscientemente, o que eu acabei fazendo? Eu fiz com que eu não entrasse em depressão. Por quê? Porque a cor amarela deixava o meu cérebro ativado.
Não tô falando para você pintar o seu quarto de amarelo, tá? Mas coloque coisas na sua passagem dentro de casa que quando você o olho bate ou o cérebro lê aquela cor. Então tem que ser nos tons de laranjas, amarelos, para justamente você não entrar em depressão. A outra dica é você realmente buscar coisas que você goste de fazer. Porque não adianta você sair correndo para buscar um outro emprego, você sabe disso. Você se deixou de lado por muito tempo. O pêndulo está falando para você usar também a fitoterapia neste momento que você está de férias provisórias, ok? Depende do posicionamento da cama no quarto, vai depender, tá? Onde está a porta, mas a maioria, as mulheres acabam dormindo do lado esquerdo, de quem está deitado é o lado esquerdo, né? E o lado direito fica o marido. E normalmente, esse posicionamento, às vezes o marido está perto da porta, tá? Se eu falar posso falar até meio que intuitivamente, é como se fosse assim, hierarquia, quem acaba mandando. Porque se está perto da porta, o marido acaba tendo o controle de toda a situação, da energia do quarto e tudo mais. Porque ele está do lado direito e ela do esquerdo. Se eu for falar a nível emocional, ela é uma pessoa emotiva. Ela dorme do lado esquerdo. O lado esquerdo, nosso, é um lado emocional. E ele é mais racional. Ele dorme do lado direito da cama. Se ela tentar mudar com ele, ela não é uma pessoa... Ela é racional, mas ela não é uma pessoa assim muito fria. Ela é mais emotiva. Então ela não vai conseguir dormir do lado onde o marido dorme. Ele já instalou a energia dele ali. Na época que eu era casada, era exatamente também assim. Eu dormia do lado esquerdo, só que ficava uma televisão do meu lado também. E eu não gostava de televisão no quarto. E a televisão ficava ligada, por quê? Porque meu ex-marido falava que queria ficar ouvindo a TV, mas não estava do lado dele, estava do meu lado. Quando eu desligava, ele acordava e ligava de novo. Aí eu desisti, né? Porque eu falei, gente, quando eu separei, o que eu fiz? Tirei a televisão do quarto. Então eu tenho televisão na sala. Então assim, é questão da energia feminina e masculina. E como vocês já estão nessa posição há muito tempo, então já criou uma egrégora naquele espaço. A energia já está ali, já está fixada ali. É a mesma coisa, você pode se separar e você tentar dormir na cama inteira. No primeiro momento você não vai conseguir. Depois de alguns anos, aí você começa a conseguir se espalhar na cama. Aqui tá falando, o pêndulo está falando que ele vai, olha. O pêndulo ele gira para o lado horário, para mim, né? Horário é o sim e anti-horário é o não. E o lado horário que ele está girando, o ângulo dele, a dimensão dele, o raio dele está bem grande, ou seja, deve estar perto de você realmente conseguir aquilo que você quer. Só que assim, você tem que gostar daquilo que você faz. Para a conquista ser uma verdadeira conquista, você tem que amar aquilo que você faz. Senão, você não consegue, você fica por um período só. Ok? Mas aqui fala que você vai conseguir sim. Toma floral, abaixa a ansiedade, senão demora mais. Então, Camila, nem sempre as pessoas que a gente quer, elas são as melhores pessoas para a nossa vida. O pêndulo está falando assim, neste momento, não é essa pessoa. Porque você tem que vivenciar algumas coisas, ela tem que viver algumas outras, mas sem parar o seu caminho de vida, tá? É o que eu falei, nem sempre aquela pessoa que a gente quer tanto é o melhor. Teve uma época na minha vida que eu queria tanto uma pessoa e eu não entendia por que não dava certo. Depois de um tempo, quando eu conheci como amigo a pessoa, eu agradeci muito ao universo porque não deu certo.
Porque não era, a pessoa não era tudo aquilo que eu achava que era, que ela mostrava ser. Então, comece conhecendo melhor essa pessoa. Para realmente você vai começar a enxergar e ver que ela não é muito assim, não é exatamente aquilo que você está vendo. Nós criamos expectativa em cima das pessoas. Então presta atenção. Quarto dele. Tá. Isso é importante. Solteiro. Então tá. Você pode colocar cores, principalmente cores que te deixam tranquilo. Por quê? Porque o nosso quarto é o nosso santuário. É onde a gente vai renovar as nossas energias. Então assim, você pode colocar atrás da cabeceira da cama um quadro de flores, alguma coisa que você goste que harmonize, céu, alguma pintura abstrata que tem algumas cores, porque aí você vai estar equilibrando todas as áreas, as energias do Feng Shui no quarto, todos os elementos, terra, água, fogo, ar, você vai estar harmonizando, tá? Cortina, você pode pôr uma cortina para dar uma leveza no quarto. Não quer colocar uma de voal? Você pode colocar um tecido um pouquinho mais pesado. Persiana eu não recomendo em quarto porque deixa uma coisa muito comercial. Parede, coloque alguma cor, tipo um verde água, erva doce, alguma cor assim bem tranquila, tá? Um azul, uma erva doce. Para quê? Para você poder dormir e se tranquilizar. As roupas de cama também são importantes. Porque assim, dependendo da cor que você coloca da parede, como você vai colocando as coisas no seu quarto, você vai coordenar a roupa de cama também. Ok? E aí você já vai dar para dar uma equilibrada no seu quarto. Aparelhos eletrônicos, computador, a gente recomenda não deixar dentro do quarto de dormir. Porque é o que eu falei para você. É um local onde eu vou recuperar, restaurar as minhas energias do dia a dia. Ok? É isso. Vários aparelhos. Então você vai colocar no Feng Shui, nos gráficos de radiestesia, existe um gráfico chamado André Phillips. Tá? Esse gráfico é um triângulo e tem às vezes um círculo em volta. Você vai colocar o adesivo em todos os aparelhos eletrônicos. Existem outros gráficos que você pode colocar para eles captarem a energia que fica. Não é recomendado colocar plantas no quarto. Neste caso, quando tem essa quantidade de aparelhos, você pode colocar uma jiboia, porque a jiboia não é cobra não, hein, gente? É a planta jiboia. Ela absorve essa energia do computador. Tá? Então, assim, estou te dando soluções que você pode colocar, já que você tem tanto equipamento eletrônico dentro do quarto. No caso, a planta, o lírio também você poderia colocar, porque o lírio ele capta energias de pensamento. E fora você fazer a defumação, aquilo que você já está acostumado a fazer. Coloque CDs de oração, músicas de limpeza de ambiente, sons de água para você limpar o teu ambiente e não ficar toda essa energia eletrostática aí parada. Põe um copinho plástico, tá? Porque o sal absorve também. Você pode fazer com uma anteninha, você põe o sal e pega um pedacinho de fio de cobre, esse fio de luz duro, descasca o fio e coloca dentro do sal. Põe a água, um pouco de água no sal e põe isso vai funcionar como uma antena para-raio. Se borbulhar rápido, você vai trocar rápido. Você pode jogar fora aquele, deixa a varetinha, né? A anteninha, e você põe outro copinho com outro sal e pode pôr a mesma vareta, porque ela puxa. Essa varetinha, em vez de ser uma coisa reta, você pode, esse fio, fazer ela virar uma mola. Pega um lápis e faz ela virar uma mola. A solução poderia ter sido construída em cima. Aí tem que
tem que equilibrar, tem que mexer nessa escada, colocar alguns na parede que desce a escada, colocar alguns quadros dos elementos, dos 4 elementos. Você pode ir harmonizando tudo isso, tá? Não tem janela, mas então você pode pôr alguns cristais nas 4 cantos e um no centro para fazer como se fosse uma cúpula energética. Então dá para fazer algumas curas diferentes das tradicionais, das convencionais. Por isso que cada casa é um caso. Cada local é um caso. Ela vai estar empregada antes do aniversário, em agosto. Ela precisa tomar floral. A floral que ela pode tomar é o emergencial, o Rescue. Porque vai dar uma limpada, vai ter uma equilibrada nela. E ela não pode ficar ansiosa. Vai andar, Fátima. Faz caminhada. Você tem tempo para isso por enquanto, porque o tempo é curto. Vou passar meus contatos novamente. Meu celular, 011 971 86 9710. E-mail eventosprofissionais2010@gmail.com. Os blogs alquimia da alma store.blogspot.com.br e iscaringeblogspot.com.br. Estou no Facebook também. E no próprio site da rádio, você vai encontrar o contato de todos os comunicadores da rádio. Certo? E também assim, as pessoas que quiserem anunciar produtos no meu programa, seja eles de Feng Shui ou não, estou aberta para negociações. Ok? É só vocês ligarem para mim. Você tem alguma coisa, algum produto que você quer oferecer para as pessoas? Então, você pode colocar um anúncio, sim, ok? E quem quiser fazer parte da rádio também, você pode também ter um programa seu. Mas eu não sei se eu falo bem. Eu também não falava e às vezes eu dou umas ratas aí, falo muito muito né. A gente aprende, tudo é um aprendizado. E tudo isso é qualidade de vida. As pessoas estão dando uma qualidade de vida melhor para as pessoas que estão ouvindo. Porque tem aquelas pessoas que têm o dom, a missão, né, de falar, de ensinar. Mas as pessoas que aprendem, elas também um dia se tornam mestres. Então, quem quiser se aventurar, quem quiser ter um programa na rádio, sem medo de ser feliz. Eu adoro, eu amo falar. Principalmente na rádio. Porque eu acabo passando muita informação, muita coisa assim que às vezes eu não estou nem esperando. Vem simplesmente para falar, por quê? Porque eu sou assessorada, meus mentores. Então assim, todos nós temos a capacidade de. Já falei em outras rádios, sim, em outras rádios comunitárias, outras rádios de rádio AM, FM. Parei por um período, mas assim, é muito gostoso poder passar algumas coisas para as pessoas, porque assim, isso é minha missão também. Ensinar as pessoas, aconselhar é minha missão de vida. E às vezes não dá para a gente ficar fugindo da nossa missão. A gente fica muito infeliz, tem uma vida muito triste. Por isso que você tem que fazer as coisas que você gosta realmente. Trabalhar coisas que você ame. Porque senão o dinheiro não vem, as coisas não acontecem. Eu não digo correr atrás, mas fazer a coisa vir. Porque se você correr atrás, você se cansa muito. Você tem que, você tem que idealizar seus ideais e ter ação para. Se você corre, a coisa parece que corre de você. Então não pode ficar correndo muito. Exato, você tem que confiar mais, acreditar mais em quem você é. A gente tem que acreditar em quem nós somos para a coisa poder vir. Porque o mundo te trata como você se trata, não é outra maneira. A lei da atração. Quero agradecer a todos os ouvintes. E a semana que vem a gente volta, né? E vai fazer um tema que ainda vou pensar essa semana. Ok? Mas eu conto com a audiência de vocês. Gratidão. Você acaba de ouvir, pela Rádio Alquimia, Feng Shui para Todos, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Caringi.